Muito bem, então, vamos começar mais uma aula de Photoshop. Nessa aula, eu vou mostrar as principais ferramentas de seleção que eu utilizo no meu dia a dia, ok? Se você aprender algumas ferramentas de seleção, no caso aqui eu vou utilizar 3 ferramentas de seleção, você já pode trabalhar como profissional, ok? Então, sem mais delongas, eu deixei e vou deixar disponíveis algumas imagens aqui, certo? Alguns elementos. Esses elementos também estão no meu curso de Photoshop para estampa rotativa. Como montar as estampas rotativas dentro do Photoshop, ok? Se você quiser, o link está aqui embaixo do vídeo. Pode acessar, pode entrar lá para você ver como é que é. A primeira imagem, então, que eu vou trazer vai ser de um hibisco, certo? Vou chamá-lo aqui também de elemento, né? Que ele vai ser um elemento que vai estar complementando a minha estampa rotativa. E eu vou estar utilizando aqui a ferramenta varinha mágica, certo? Mas, primeiramente, vou mostrar para você as principais ferramentas que eu utilizo, ok? Então, as ferramentas de seleção, elas vão estar sempre aqui em cima, na barra de ferramenta, abaixo da ferramenta movimento. A primeira ferramenta que a gente tem de seleção é a ferramenta retangular, ferramenta de seleção retangular, e a ferramenta de seleção elíptica, né? Ou, né, o que a gente fala mais popularmente, o círculo. As duas de baixo eu não utilizo, certo? A ferramenta retangular é a ferramenta de seleção mais simples que tem. Clicamos com o botão esquerdo do mouse, a gente segura e arrasta, certo? Soltamos, ele fica com a forma, né? Para mim fazer um quadrado perfeito, eu clico com o botão esquerdo, arrasto, mas eu clico também no botão Shift e seguro ele, ó. Automaticamente ele já me transforma meu retângulo em um quadrado perfeito, ok? Solto o meu botão esquerdo do mouse, solto o Shift e está ali meu quadrado. Para desselecionar uma seleção, o comando é o Ctrl D. A gente sempre tem que ficar atento para não deixar as seleções ativas, porque senão pode causar problema depois nas nossas camadas, ok? Na mesma ferramenta, tem a ferramenta de seleção elíptica, né, ou seleção circular. Funciona da mesma forma. A gente clica com o botão esquerdo e arrasta para formar um círculo oval, né? Se você quiser um círculo perfeito, segure o Shift e vá arrastando, que ele vai se transformar num círculo perfeito. Solto o botão esquerdo do mouse, depois solto o Shift e está pronto o meu círculo perfeito. Ó. Com a ferramenta ativa ainda, se eu vier dentro do círculo, dentro da seleção que eu fiz, eu consigo arrastar ele para qualquer lugar, ok? Fora da minha seleção, ela some, ela desaparece, ok? A minha segunda ferramenta que eu utilizo muito, no caso, dentro dessa ferramenta, são 2 ferramentas que eu utilizo bastante, é o laço. Por quê? Porque eu uso caneta digitalizadora, ok? E o laço poligonal. O laço magnético eu não utilizo, certo? O nosso atalho para as ferramentas aqui é a letra L. O laço poligonal funciona de que forma? Eu dou um cliquezinho, dou mais um e vou continuando dando cliques, ele vai fazendo o formato do que eu quero, ok? Geralmente eu utilizo ele fazendo seleções assim também, ó, quando a seleção de varinha mágica não é possível, eu vou utilizando e fazendo recortes assim, ó. Para mim dar zoom e aproximar da onde que eu estou fazendo a seleção, o atalho é o mais e o menos, tá? O mais dá zoom e o menos ele afasta do objeto. Vocês podem ver aqui que eu errei minha seleção, errei bastante. Eu dou um ESC para acabar com a seleção ou posso continuar? Eu posso continuar com a mesma seleção, ok? É só utilizar o backspace, né? Que ele vai desfazendo a minha seleção, ó. Que daí, toda vez que eu for clicando
e no caso eu errar, aqui nesse caso aqui, ó, eu dei cliques muito rápidos e ele fechou minha seleção. Foi até bom acontecer isso aqui, certo? Aqui eu já consigo resolver duas coisas a mais, ó. Dei 2 cliques sem querer. Meu intuito era que eu desse toda a volta no hibisco e fechasse minha seleção lá no final. Não consegui, dei 2 cliques muito rápidos porque eu estava com pressa. O que eu faço? Continuo com a ferramenta L de laço poligonal. Só que agora, para me acrescentar a seleção, eu clico no Shift primeiro. Ó, cliquei no Shift, apareceu um sinalzinho de mais e é só continuar minha seleção. Ó. No final da seleção, ó, 2 cliques rápidos, ele fecha minha seleção. Agora, aqui eu tenho como recuperar, eu tenho como fazer com que essa minha seleção que está errada aqui seja consertada, sim, com a mesma ferramenta, que é o laço poligonal. Agora eu seguro Alt. Vai aparecer no lado do ícone uma setinha de menos. É só eu vir aqui, ó, e pronto. Certo? Com a ferramenta de laço, o normal, ou o laço manual, eu faço da seguinte forma. Eu quero dar uma arrumadinha aqui nesse contorninho aqui. Como que eu faço? Eu clico no Alt, clico uma vez e arrasto o meu mouse, né? Posso soltar o Alt já, não preciso segurar ele até acabar a minha seleção. E geralmente faço isso com o laço manual, ó. Eu vou consertando, quando precisa ter uma seleção muito, mas muito detalhada, eu vou consertando, né, a minha seleção. Ó. Que no caso, na verdade, eu diminuí, mas era para me aumentar aqui, ó. A mesa digitalizadora e a caneta, você tem que pegar ela e utilizar ela muito, porque a destreza, né, a facilidade de utilizar ela vem com o tempo, certo? Eu utilizo a caneta há muito tempo, ok? Então, para mim, hoje é muito fácil utilizar ela. Às vezes é até mais fácil que utilizar do que o mouse. Ó. E assim, dá para você continuar, ó, até fazer toda a volta, ok? Então, essa é a ferramenta de laço manual. Tem a ferramenta de laço poligonal, como mostrei para vocês, que eu utilizo muito, certo? Mas nesse caso aqui, eu não vou utilizar o laço poligonal, nem o laço manual. Eu vou utilizar, o nosso atalho é o W, a varinha mágica, ok? A utilização da varinha mágica vai depender muito também da sua imagem, certo? Da resolução dela. Nesse caso aqui, essa imagem tem uma resolução alta, de 300 pixels por polegada, e o tamanho dela também é um tamanho grande, tá? 33 de largura por 33 de altura. Essa imagem eu baixei do banco de imagens, mas tem alguns sites dentro da internet, né, que tem imagem com resolução não tanto desse tamanho, mas tem uma resolução melhor do que você às vezes procurar só no Google, né? Mas o que eu vou utilizar realmente vai ser a ferramenta varinha mágica. O nosso atalho é a letra W. A varinha mágica é bem fácil de utilizar. O que você vai ter que prestar atenção nela? Na tolerância, certo? No tamanho da sua imagem, porque a resolução da sua imagem vai ajudar muito a varinha mágica a trabalhar dentro do Photoshop. Se for uma imagem de resolução de internet, você vai ter um pouco mais de trabalho, porque geralmente as imagens da internet são 72 pixels por polegada, né? E se você baixar de algum banco de imagens, né, geralmente vai ser com 300 pixels de polegada, que nem essa imagem que eu baixei, esse bisco, ó, o tamanho dele tem 300 pixels
resolução, né, de polegada. O tamanho é 33 centímetros por 33 centímetros, é um quadrado, certo? Então, voltando aqui à varinha mágica, se eu der um clique, como eu dei aqui fora, na parte branca, certo? Por que eu selecionei a parte branca? Porque, para mim, aqui, né, já com a experiência que eu tenho 12 anos de Photoshop, eu sei que se eu selecionar a parte branca, vai ser mais fácil de eu apagar ou recortar ela do que eu selecionar todo o hibisco aqui, certo? Porque o hibisco tem vários pontos de pixels diferentes. Tem vermelho, tem rosa, tem laranja, tem amarelo. Então, se eu ficasse selecionando a parte interna do hibisco, ia demorar demais, certo? Então, eu clico na parte branca, com a ajuda da minha tolerância, que eu deixei em 20. Por que eu deixei em 20? O Photoshop eu vou deixar na tolerância 0, tá? Ctrl D para desselecionar a minha seleção que eu já tinha feito. E vou dar um clique novamente com a varinha mágica. Dependendo do local que você clicar, ele vai selecionar tudo, tá? Agora, se você clicar com a tolerância 0 em um ponto específico, aqui como aqui, ó, ele selecionou só um local. Por quê? Como esse zoom aqui vai me ajudar a mostrar, o Photoshop trabalha com pixels, com pontos, certo? E esses pontos variam de cores. Então, se eu clicar com uma tolerância de 0, de 1, de 5, uma tolerância muito baixa, eu vou estar dizendo para o Photoshop que eu quero cores que se diferenciam muito pouco. Exemplo aqui o branco, né? Cliquei no branco, mas eu estou dizendo para o Photoshop, com a tolerância que eu tenho aqui, uma tolerância de 0, eu vou estar dizendo para o meu Photoshop que eu quero branco com pequenas diferenças, pequeníssimas diferenças, ok? Se eu for aumentando a minha tolerância, vou colocar agora a 20, que eu tinha colocado anteriormente. Vou dar um clique, vou dar um Ctrl D, opa, colocar 20, dar um Ctrl D, vou clicar novamente. Eu estou dizendo para o Photoshop que eu vou querer brancos, mas eles não precisam ser tão iguais uns aos outros, né? Que nem nesse caso aqui, eu estou pegando alguma tonalidade também de rosa, ó, bem clarinhos, ok? Mas isso para mim não tem importância, até porque eu não quero que na hora de eu fazer a seleção fique com uma linha branca aqui. Geralmente a gente faz uma seleção muito rápida, ou a gente faz uma seleção onde a gente não muda a tolerância. Na hora que eu vou fazer a seleção e vou recortar, fica uma linha aqui que fica me atrapalhando depois. Torna às vezes meu desenho menos real do que eu quero que seja, ok? Então, voltando, dei um Ctrl D para desselecionar. Utilizei a varinha mágica, a tolerância vai ser 20. Vou dar um clique. Dei um clique em cima da minha área de trabalho e ele fez toda a seleção ao redor do meu hibisco. Essa aqui, no caso, seria a seleção mais rápida para esta imagem, ok? Agora eu tenho duas opções aqui para recortar o meu hibisco do meu fundo, ok? Olha só, eu posso utilizar o comando Shift Ctrl I, que é inverter seleção. Shift Ctrl I, inverter seleção. E aqui eu poderia dar um Ctrl J, outro comando, que ele faz uma camada via cópia. Olha só. Assim é feita uma das seleções. A outra maneira de fazer, deixa eu dar um Ctrl Alt Z aqui para voltar. Ctrl Alt Z para voltar também a seleção. A seleção voltou de novo aqui, ó, para a parte externa, para a parte branca da minha área de trabalho. Seria dessa maneira aqui, ó. Eu vou clicar no background aqui da camada, o plano de fundo. Vou tirar o cadeadinho clicando em cima. Eu daria um delete apenas. Com o botão delete, ele deletaria também o meu fundo, ok? Ah, eu não estou vendo muito bem aqui se tem uma borda branca ou não no meu desenho. Como que eu faço para me visualizar? Faço de maneira bem simples, né? Eu clico aqui embaixo no íconezinho no painel de camadas para criar uma camada nova. E eu vou utilizar um balde de tinta mesmo, né? Que é a nossa letra G. Aqui no nosso painelzinho de cores está mostrando que está na cor verde. Que eu vou utilizar essa cor aqui para dar um contraste.
e vou pintar com a ferramenta de balde de tinta a camada de baixo, ó, essa camada que está vazia que eu criei agora mesmo. Ó. Então, facilitou agora a minha visualização da minha imagem, ok? Eu faço isso algumas vezes, tá? Não faço em todas as imagens, mas em algumas imagens que é bem difícil de visualizar, eu faço. Então dá pra ver que ele não ficou com nenhuma linha aqui branca que irá atrapalhar a minha montagem no futuro, certo? Tá aqui minha primeira separação, muito simples, né? Com a varinha mágica. Vou salvar agora com Shift Ctrl S, vou salvar a minha camada ou o meu elemento em formato de PNG, tá? Para facilitar depois minha montagem. Salvei aqui. E vamos agora para uma próxima seleção, usando uma outra ferramenta aqui, dessas ferramentas básicas que eu estou mostrando para você, ok?